Nós vamos continuar falando, antes de nós participarmos da mesa do Senhor. O nosso tema nesses dias é por que nós nos reunimos assim, que o Senhor tem colocado em meu coração, irmãos, que ao final desta série de mensagens, essas palavras, elas se tornem um livro, não com objetivo comercial, obviamente, mas com o objetivo de instruir demais irmãos, e também ajudar demais igrejas a entender a forma correta de se reunir. Amém, meus irmãos? Os irmãos conseguem compreender isso? Não seria, aí você vai dizer assim, pastor, mas já tem o livro, nós já estamos estudando baseado no livro. É verdade, tem o livro do Christian Shen, que apesar de que eu já saí do tema central do livro faz tempo, mas a verdade é que o livreto, que é um livretinho, de que umas 15 páginas, 20 páginas, aonde ele é uma pregação, onde ele explica o porquê nos reunimos assim. Só que ele é tão profundo no falar, que eu estou falando sobre o tema já tem uns 3 meses, 4 meses, e ainda provavelmente vai pelo menos mais um mês ou mais 2 meses. Então o tema ele se expandiu, ele cresceu muito, no nosso entendimento. Então a gente talvez no final dessa série a gente crie esse livro, obviamente os direitos autorais, do Christian Shen será preservado, apesar que os direitos autorais dele é liberado, qualquer pessoa pode imprimir os livros se quiser, não tem problema. É que não se imprime mais o livro no Brasil. Os irmãos que imprimem esse livro são os irmãos lá de Londrina, mas a última vez que eles imprimiram faz muito tempo e nunca mais imprimiram. E aí, como eles se reúnem de forma correta, eles imprimiram só para dentro do contexto de comunidade deles. Imprimiram para os irmãos ali e ali ficou. Então, ao final dessa série, o Senhor tem me direcionado, me inspirado a quem sabe nós imprimirmos um livro sobre aquilo que nós estamos falando e reunir todas essas palavras em um livro para poder auxiliar pessoas e irmãos que quiserem aprender sobre como se reunir e o porquê nós nos reunimos assim. Amém, irmãos? E nós vamos continuar. Hoje vai ser mais uma aula. Por isso eu quero que você fique bastante atento, porque nós vamos estudar de fato a palavra de Deus. Embora a reunião da mesa não tenha esse objetivo especificamente, mas se faz necessário nesse nosso início, de reunião de mesa. Quero que você abra a sua Bíblia, continuando, nós terminamos o capítulo 13 de 1 Coríntios, e nós vamos entrar no capítulo 14 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 14. Enquanto eu vinha ali orando ao Senhor, no caminho, o Senhor vinha falando comigo no meu coração, e eu quero compartilhar com os irmãos isso também, antes de nós entrarmos na palavra. Fiquei com a sua Bíblia aberta no capítulo 14 de Coríntios. Eu vinha orando e falando com o Senhor, e o Senhor falando ao meu espírito também. E, irmãos, nós precisamos realmente mudar. A gente vai falar sobre esse texto hoje, sobre a renovação da mente, a renovação do nosso entendimento, não se amoldando ao mundo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando nós lemos esse texto, não sede conformados com o mundo, mas renovai-vos, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar, nós pensamos em um não se conformar com o mundo, apenas no sentido de pecado.
Então eu não posso me conformar com o mundo, eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso adulterar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E também é verdade, nós realmente não podemos nos amoldar ao mundo nesse sentido. Mas existe algo mais profundo por trás desse texto, que é uma coisa: o mundo, ou seja, as pessoas que vivem para o mundo, no mundo, que são do mundo, como Jesus diz, né? Nós não somos do mundo. As pessoas que são do mundo, elas vivem única e exclusivamente para o seu próprio prazer. Então o que as pessoas estão buscando? O seu próprio prazer e sua própria satisfação. Então, em todo momento, ou seja, a pessoa vai casar, ela vai casar para quê? Ela vai casar com esse pensamento: eu vou casar porque eu quero fazer alguém feliz. É assim que ela vai casar? É assim que a gente casa, irmãos? Foi assim que nós casamos? Como é que nós casamos? Eu vou casar porque essa pessoa tem que me fazer feliz. Os irmãos estão aí? E eu vou ser amigo dessa pessoa porque essa pessoa tem um benefício para mim. Ou seja, nós estamos o tempo todo absolutamente buscando o nosso próprio prazer, isso no mundo. Os irmãos estão aí? E quando nós não estamos mais no mundo, nós não podemos mais nos amoldar ao mundo. O que significa isso? Que nós não devemos mais viver o tempo todo buscando o nosso próprio prazer, nossa própria satisfação. Ou seja, nós temos que buscar a satisfação dos outros. Agora observe, irmãos, para isso nós precisamos renovar o nosso entendimento. E acredite, observe, os nossos cultos, eles estavam voltados mais para o emocional. E o emocional satisfaz. Os irmãos conseguem compreender isso? Então você vinha, você chorava, nós se alegrávamos, gritávamos e tal, e não tem problema de fazer isso. Se quiser fazer, continue fazendo, não tem problema nenhum. Mas nós estávamos buscando uma satisfação. Eu vou até a reunião para buscar uma satisfação própria, e nós precisamos abandonar isso, irmãos. E nós precisamos abandonar isso primeiro no entendimento. Agora olhe para mim. Então, eu tenho que fazer algo que eu não quero fazer, que é buscar a Deus para a satisfação de Deus, e não para a minha satisfação. Ou seja, reunir como Deus quer que nós nos reunamos, e não como nos dá prazer. Só que isso vai, por um período de tempo, vai ser difícil, até que nós começamos a ter prazer no que Deus tem prazer. Então observe, preste atenção, porque vai haver uma transição. Que transição é essa? Nós vamos reunir, contrariados à nossa vontade, até que a nossa vontade se conforme à vontade de Deus. Então, nós teremos prazer no que Deus tem prazer. Talvez isso ainda não chegou para você, mas fique tranquilo, eu quero te dar uma palavra do Espírito de Deus: persevere, não pare, continue, insista em se reunir. Pastor, eu fui no culto, eu fui na reunião, eu não senti absolutamente nada. Continue, persevere, insista, porque acredite em mim, a sua mente está sendo renovada, está sendo transformada. Daqui a pouco os seus sentimentos serão transformados. Você não terá prazer mais nas coisas da alma, você terá prazer nas coisas do Espírito, e você vai ter prazer no que Deus tem prazer. Consegue entender, irmãos? Qual é o problema? É que quando nós paramos de ter satisfação em algo, já pensamos logo em abandonar, e aí não há tempo de renovar a mente. Porque olha o que o texto diz. O texto diz assim, não sede conformados com esse mundo, ou seja, não viva buscando o seu próprio prazer, nesse sentido eu estou falando, né? Mas sede transformados. Nós vamos ser transformados, como? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que vocês possam experimentar, diga, para que eu possa experimentar a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Só que tem uma chave no texto, diga qual? A vontade de Deus só é boa, perfeita e agradável para quem já tem a mente renovada e já foi transformado. Para quem não foi transformado, a vontade de Deus é ruim, quantos estão aí? Desagradável e imperfeita. E talvez você ainda está nesse estágio. Pastor, vamos voltar a reunir como nós reunia, pastor. Assim está muito ruim. É porque não houve transformação em você ainda. E você ainda não tem prazer no que Deus tem prazer. A vontade de Deus só é boa, perfeita e agradável, porque Ele diz assim, sede transformados, né, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, uma vez que eu sou transformado, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade. Se eu não sou transformado, ela é ruim, ela é desagradável e ela é imperfeita. Quantos estão aí? Diga assim, por quê? Porque eu ainda estou buscando minha própria satisfação. Satisfação própria. Irmão, esse é um caminho de morte. Parece algo que não é, parece algo, e às vezes, irmãos, nós estamos muito acostumados com um padrão de igreja, que não é igreja. Não é igreja, irmãos. Nós vamos falar sobre algo tão sério aqui hoje, que os irmãos vão ver. Irmão, tem coisa que tem nome de igreja, mas não é igreja. Nem todo mundo que se reúne em nome de Jesus, num amontoado de gente, é igreja. Porque a igreja é aquilo que está debaixo do governo do cabeça, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Nós faremos a vontade do Senhor. Não nos agrada, por enquanto não, mas vai começar a agradar, uma vez que a nossa mente for renovada. Escuta o que eu vou te falar. Vai chegar um momento que os irmãos, por um motivo ou outro, vão visitar outras igrejas que se reúnem como nós nos reuníamos lá atrás, e você não vai dar conta de ficar. Acredite em mim. Você vai olhar e dizer assim, vou para casa. Eu já ouvi testemunho essa semana de pessoas dizendo assim, pastor, não dá, não tem como. Por que não tem? Porque é puro emocionalismo, não tem vida de Deus, não há Deus, há o homem tentando aparecer em todos os cantos e partes do prédio que se possa imaginar, desde o porteiro até o cara que está pregando. Quantos estão aí, irmãos? Então olha para o seu irmão e fala, irmão, a vontade de Deus só é boa e perfeita e agradável para um homem transformado. Se você ainda não foi transformado, para você, ela não é boa, ela não é agradável e ela não é perfeita. Os irmãos estão aí? Porque ser transformado é gostar do que Deus gosta, ter prazer no que Deus tem prazer. Olha Jesus, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Agora, nós podemos falar isso? A maioria de nós? Não, pastor, eu posso falar sim, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. E por que você não prega o Evangelho? Vontade do seu Pai é que você pregue o Evangelho, que você abra a sua casa, para que a igreja se estenda até a sua casa. Quantos estão aí? Não tem prazer nisso? Então a sua vontade não é fazer, o seu prazer não é fazer a vontade do teu Pai, o teu prazer é fazer tua própria vontade. Diga assim, calma, passa a mão no ombro, fala para o seu irmão, fala, calma irmão, você está num processo, fala assim, o que começou a boa obra, vai terminar, fica tranquilo, amém meus irmãos? Nós todos estamos num processo, amém? Não há ninguém perfeito, até porque se houvesse alguém perfeito, o Senhor já teria levado. O fato de nós estarmos aqui ainda é que nós estamos no processo, amém irmãos? Quando você ficar bom o suficiente para Deus, Ele te leva embora, você sabe disso, né? Então, eu vou para casa, Vamos lá, vamos à palavra meus irmãos. Nós terminamos então falando acerca do amor
que é o caminho mais excelente, né? Em comparação aos dons. Os irmãos se lembram disso, né? Capítulo 12, os dons. Capítulo 11, a divisão na ceia, na mesa do Senhor. Capítulo 12, ele vai falar sobre os dons e vai falar sobre o corpo. Os irmãos se lembram, né? A unidade que precisa haver entre os membros do corpo. No capítulo 13, ele vai falar sobre o caminho mais excelente do que os dons, ou seja, em comparação aos dons, o amor é o caminho mais excelente, e os dons são coisas de menino, de criança. Lembra disso? A igreja de Corinto é uma igreja que não tem falta de nenhum dom, no entanto é carnal e infantil. Os dons não nos amadurecem. Diga, dons não nos amadurecem. Diga, o amor, que é a cruz, nos amadurece. Ninguém vai amadurecer sem o amor, sem a cruz, que é o caminho mais excelente. E agora, ele vai falar propriamente de como deve ser uma reunião da igreja. Amém, meus irmãos? Vamos entrar nessa parte. Agora eu quero que os irmãos tenham um cuidado. Preste atenção em mim aqui, ó. Não confunda reunião da igreja, diga reunião da igreja, com reunião do ministério. Ou não confunda, eu vou trocar a palavra. Ou não confunda a reunião da igreja com a obra de Deus. São duas coisas diferentes. Os irmãos estão aí? E nós, irmãos, fazemos as duas coisas. Nós fazemos a reunião da igreja e nós fazemos a reunião da obra de Deus. Nós fazemos a reunião da igreja e nós fazemos a reunião do ministério. A gente vai entender essa diferença. Quantos estão aí? Espero que o Senhor nos dê graça para isso. Pedimos a Ele graça para isso. 14 de 1 Coríntios, a partir do verso de número 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, já que o amor é o caminho mais excelente, segui o amor, né? Ou seja, diga assim, segui o amor. Se você quiser marcar alguma coisa, escreva assim, ó, caminho da cruz. Eu fiquei essa semana brigando no bom sentido, né, com um amigo meu, pastor, sobre esse tal caminho da cruz, porque ele falou para mim assim, ó, você está inventando palavras para poder defender seu argumento, não existe essa palavra na Bíblia, caminho da cruz. Eu falei, mas Jesus disse que nós temos que pegar a cruz e segui-lo. Pai, se nós vamos segui-lo, por um caminho. Você concorda comigo? Ele concorda, mas não tem caminho da cruz. Eu falei, claro que tem o caminho, olha aí o caminho. E ele não tem. Eu falei, tem sim, uai. Você pega a cruz e sai andando para onde? Por um caminho. Eu falei, então tem o caminho da cruz. Os irmãos estão aí? Foi muito engraçado. Então, segui o amor, ou seja, o caminho da cruz, e procurai com zelo, diga com zelo, os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele já vai explicar o porquê. Observe, olha para mim. Porque o dom de profetizar é o dom que mais se aproxima do caminho mais excelente, que é o amor. Por isso, o dom de profetizar se torna o dom mais relevante entre os 9 dons do Espírito. Pastor, por que o dom de profetizar se torna o dom mais relevante? Porque ele é o que mais se aproxima do caminho mais excelente, que é o amor. E ele vai explicar o porquê. Porque o que fala em língua desconhecida, em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus. A pessoa que fala em línguas estranhas está falando a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Os irmãos estão lendo comigo, irmãos? É muito importante que você leia. Diga, e em espírito fala mistérios a Deus, e ninguém entende. O irmão está falando em língua, ninguém está entendendo o que o irmão fala, e ele está falando a Deus,
está falando pelo Espírito e está falando mistérios. Os irmãos estão aí? Aí a pergunta é: que proveito isso tem para a igreja? Nenhum. Observe, verso 3. Mas o que profetiza, diga profetizar, e não pense nos profetas do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com isso, não é adivinhação de coisas. O que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Olha para mim, nesse momento agora, eu estou profetizando. Profetizar é falar o que Deus está falando. Os irmãos estão aí? Diga, profetizar é falar o que Deus está falando. Os irmãos estão aí? E para que serve a profecia? Para 3 coisas, observe. A profecia serve para edificação, diga edificação. A profecia serve para exortação, e a profecia serve para consolação. Os irmãos estão aí? Muito simples. Para que serve a profecia? Edificação, exortação. Olha só, ou eu vou edificar a vida dos irmãos, ou eu vou exortar os irmãos, ou eu vou consolar os irmãos através do que Deus está falando. Quantos estão aí, irmãos? Fica claro isso para os irmãos, sim ou não? Agora observe, por que o dom de profecia se aproxima mais do caminho mais excelente, que é o amor? Simples, ele vai explicar, verso de número 4, o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Você conseguiu pegar ou não? Diga assim, de certa forma, o dom de línguas é um dom egoísta, se é que podemos falar isso. Diga por quê? Porque quem fala edifica a si mesmo. E o resto da igreja? Estou nem aí, irmão, vou falar em língua e vou edificar a mim mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então observe, quem fala em língua está pensando em si mesmo. Quem profetiza está edificando a igreja. Ou seja, se eu não estou pensando em mim, se eu estou pensando no outro, isso se aproxima do quê? Do amor, que não busca os seus próprios interesses. Por isso, preste atenção, o profetizar se torna um dom mais excelente, e quem profetiza na assembleia, entenda, reunião, quem profetiza na reunião é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Porque o que profetiza é mais maduro. E por que ele prova que ele é mais maduro? Porque ele está pensando nos outros e não em si próprio. Os irmãos estão aí? Graças a Deus, irmãos, que a igreja de Corinto era uma bagunça. Pastor, por que graças a Deus? Porque daí, como Paulo foi corrigindo as coisas, a gente tem um monte de instrução que impede que nós façamos da igreja de Cristo também uma bagunça. Vamos lá, continuando, olha só, verso 5, ele vai explicar. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Não é proibido falar em língua, amém, meus irmãos? Mas muito mais que profetizeis. Diga, profecia é falar a palavra de Deus. Profecia não é descobrir RG, não é descobrir onde a pessoa mora, não é ficar adivinhando o futuro, não é dizer, olha, eis que te digo, meu servo, o Senhor vai te dar um carro. Isso aí, diga isso aí, é profetada, tem nada a ver com profecia. Os irmãos estão aí? Diga profetada. Diga, profecia é falar a palavra de Deus. Isso é profecia. Então, observe. Preste atenção no que ele vai dizer, no verso 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Não é proibido, mas muito mais que profetizeis. Diga, todos vós devem
profetizar. Percebeu como não é aquele dom do profeta que fica lá na casa que as pessoas vão procurar? Diga assim, por quê? Porque todos vós devem profetizar. Diga, todos nós temos que profetizar. Pastor, mas eu não sou profeta. E quem disse que precisa ser profeta para profetizar? Não é o profeta do Antigo Testamento. Não confunda as alianças. Todo membro do corpo deve, não é que pode, ele deve profetizar. E o que é profetizar, pastor? É falar a palavra que Deus está falando. Eu profetizo pela palavra. Nós somos profetas da nova aliança, não da antiga aliança. Na antiga aliança, tinha lá um homem, um único homem, que andava pelo meio dos desertos, sumia de um lugar, aparecia em outro, né? Esse sim era chamado vidente. Por que ele era vidente? Porque ele conseguia ver coisas que iam acontecer no futuro, antes que elas acontecessem. Não é o nosso caso, e nós não precisamos disso. O que nós precisamos é profetizar segundo o pacto que nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos no novo pacto, e no novo pacto, toda a igreja de Cristo tem que profetizar. E o que é profetizar? Você pega lá, abre a sua Bíblia, numa reunião, numa célula, na casa do seu parente, sei lá onde, você pega lá, abre a sua Bíblia, lê o texto. Por exemplo, Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você acabou de profetizar. Diga assim, profetizar é falar a palavra de Deus, e isso vai edificar, ou exortar, ou consolar. Os irmãos estão aí? Diga, não é proibido falar em línguas, mas muito melhor que se profetize. Os irmãos estão aí? Continuando, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser, aí tem um porém, que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, falar em línguas e interpretar a línguas, aí seria uma profecia. Os irmãos estão aí? Ou seja, ele está dizendo assim, você precisa falar com a igreja de forma inteligível, de forma que a igreja entenda o que você está falando. Caso contrário, isso não é útil para a igreja. Por isso que o falar em língua sem interpretação não é útil para a igreja. Os irmãos estão aí? E olha para mim, estamos aqui na reunião, está cantando, entenda isso aqui para você não começar a fazer coisa errada. Estamos na reunião, estamos cantando louvores, você quer falar em línguas, você pode falar em línguas, amém, irmãos? O quanto você quiser, amém? O que ele está dizendo, por exemplo, é que numa reunião dessa, eu não poderia vir aqui e começar a falar em línguas. Aí fiquei meia hora falando em línguas. Vamos para casa, quem foi edificado? Ninguém, você não entendeu nada, ninguém entendeu nada. Agora, se eu falar em línguas e interpretar as línguas, aí sim, porque daí todo mundo vai entender. Quantos estão aí? Fica claro para os irmãos? Então observe, você pode falar em línguas no culto, na reunião, não tem problema. Amém, meus irmãos? Porque daí você fala assim, não posso mais falar em língua agora. Não, fale em língua, edifique a si mesmo, até que chegue a sua hora de falar com a igreja. A hora que for a sua vez de falar com a igreja, não fale em línguas. Porque se você falar em línguas, quem é que vai entender? Então é tempo desperdiçado. Amém, meus irmãos? Continuando, olha só. Verso de número 6. E agora, irmãos... Deixa eu voltar aqui que pulou para o 15 o meu. Verso de número 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria? Se não vos falasse ou por meio de revelação, palavra de Deus, ou ciência, conhecimento, palavra de Deus, ou profecia, palavra de Deus, ou doutrina, palavra de Deus. Por exemplo, hoje eu estou falando com os irmãos aqui por meio do quê? Vamos lá, não é conhecimento, não é revelação. Doutrina.
Hoje eu estou falando com os irmãos por meio de doutrina. Eu estou dando aos irmãos uma doutrina. Agora, imagine se eu venho falar em línguas. E que se aproveitaria isso? Então é isso que ele está falando. Se eu for até vocês para falar em línguas, de nada se aproveita. Então, existem várias formas de falar. Eu posso falar por meio de revelação, diga, o Espírito me revelou. A palavra, amém, irmãos? Não é o revelou o seu CPF, revelou a palavra. Eu posso falar por meio de ciência, um conhecimento que o Espírito me deu. Eu posso falar por meio de profecia, que é falar o que Deus está falando, ou seja, a palavra de Deus. E eu posso falar por meio de doutrina, o que significa a palavra doutrina? Ensinos. Ou seja, eu estou ensinando os irmãos acerca da reunião. Isso é uma doutrina, amém, meus irmãos? Doutrina bíblica, diga-se de passagem, não doutrina que nós estamos inventando, doutrina bíblica, por isso nós estamos lendo o texto. Continuando, da mesma sorte, preste atenção, se as coisas inanimadas, as coisas que não têm ânimo, que não têm vida, que fazem som, seja flauta, seja cítara, não forem sons distintos, como se conhecerá o que toca com a flauta ou com a cítara? Ou seja, você consegue distinguir um instrumento do outro? Sim ou não? Tem gente que não consegue, né? Mas tem gente que consegue, né? Os irmãos perceberam que o Felipe trocou o violão no meio do louvor hoje, não? Sim ou não? Percebeu porque viu ou percebeu porque ouviu? Viram, né? Talvez você não ouve, mudou o timbre, o que aconteceu? Teve que trocar o violão. Então, como as coisas inanimadas, elas têm um som certo, você vai saber, isso aqui é uma flauta. Isso aqui é uma bateria. Não dá para confundir uma bateria com a flauta. Os irmãos estão aí? Isso aqui é um teclado. Isso aqui é um violão. Isso aqui é um baixo. Isso aqui é uma guitarra. Você conhece-o, por quê? Porque cada coisa inanimada faz um som distinto um do outro. Os irmãos estão aí? Observe, porque se a trombeta der som incerto, verso 8, se a trombeta tocar um som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, quando ia ter guerra, não havia WhatsApp para eles comunicar, irmãos, amanhã 3 horas, guerra, no vale de Sidrom, os irmãos cheguem lá, levem suas espadas e escudos. Não tinha isso. Então, como que você vai avisar uma nação inteira que estamos em guerra? Um instrumento. Qual que era instrumento? A trombeta, porque ela faz o som mais alto e vai mais longe. Então, quando o cara tocava a trombeta, naquele som, naquela nota, naquela escala musical, daquela forma, né, que a gente não sabe como ao certo era o som, mas quando tocava, eles sabiam, guerra. O cara já pegava a espada, já pegava o escudo e se preparava para a guerra. Por quê? Porque a trombeta deu o som certo, e com o som certo, ouvindo o som certo, a pessoa se preparava para a guerra. Os irmãos estão aí? Ele está tentando explicar, irmãos, que se nós não ouvirmos corretamente, nós sempre vamos viver de forma atrapalhada. Consegue compreender isso, sim ou não? Aí pensa que no dia, o cara que tem que tocar a trombeta, ao invés dele tocar um som que é para a guerra, ele erra lá as notas, os acordes, e toca um som para descansar, de festa. Aí todo mundo, vamos guardar as espadas que hoje tem festa. Aí vem o exército inimigo e acabou. Então diga assim, a trombeta tem que dar som exato, para que as pessoas se preparem para o evento, seja de festa, seja guerra, seja o que for. Olha para mim, nós somos as trombetas, e nós precisamos dar som exato. Diga, qual é o problema? Tem muita trombeta tocando o som de festa, enquanto deveria estar preparando pessoas para a guerra, e isso é sério. Diga assim, por quê? Porque tem brincado com a reunião, e tem feito a reunião um lugar de satisfação almática, egoísta e pessoal.
Então, como é que vamos fazer o louvor? Da maneira que os irmãos gostam. Irmãos, os irmãos gostaram do louvor esse final de semana? Gostamos. Então tá, domingo que vem vai ser desse jeito de novo. Não estamos nem aí porque estamos cantando. Não estamos nem aí porque estamos falando. Não estamos nem aí porque tem pastor, mas agora tem que ser sentado. Quem disse que tem que ser sentado? Quem falou para os irmãos que tem que ser sentado? Ninguém falou. Ah, pastor, eu queria levantar. E por que não levanta? Ah, pastor, mas eu queria expressar. E por que não expressa? Você é livre. Diga, qual é o problema? O efeito manada. Diga, qual é o efeito manada? Você viu um fazendo, todo mundo faz. Olha para mim, e eu fiz de propósito. Diga o quê? Colocar os músicos sentados. O que aconteceu? Todo mundo sentou. Mas ninguém mandou sentar. E ninguém mandou ficar em pé também. Você consegue entender o tamanho do nosso problema, irmão? Que não é pequeno, não é uma coisa que vai se resolver de um dia para a noite. Todo mundo sentou e agora todo mundo sentado. Pastor, mais confortável, eu gosto mais assim, pastor. Amém, fique sentado. Não, pastor, eu gostava mais em pé. E por que não levanta? Pastor, na verdade eu acho uma falta de respeito cantar sentado. Canta em pé. Pastor, na verdade eu queria dobrar meu joelho. Dobre o joelho. Você é livre. Por que você fica imitando pessoas sem saber ao certo o porquê que elas estão fazendo aquilo? Sabe por que eles estão sentados? Diga por quê? Porque eu mandei. Mas eu mandei eles. Pastor, e por que o senhor mandou eles? Para ver a reação dos irmãos. E a reação foi exatamente a que eu esperava. Diga o quê? Efeito manada. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Agora estou liberando os irmãos. Se quiserem cantar em pé, fiquem à vontade. Se quiser cantar sentado, fiquem à vontade. Cantem como quiserem, só cantem ao Senhor. A única coisa que eu peço, cantem ao Senhor, canções para o Senhor. Cantem como vocês quiserem cantar. Quantos estão aí? Mas tem 3 meses, irmãos, que nós estamos reunindo pela manhã cantando sentado. De quando em quando, alguém mais cheio da vida de Deus aqui em algum momento, levanta, aí os irmãos ficam, opa, levantou um ali, eu vou levantar também, aí levanta também, e fica em pé também, aí levanta outro lá, manada, nós não estamos entendendo ainda o que é a reunião ao Senhor. Você consegue compreender? E nós precisamos sair, irmãos, disso, entende? Você é livre para fazer ao Senhor aquilo que o Senhor quer que você faça. Eu tenho certeza que tem gente incomodada de cantar sentado, mas não levanta. Pai, não tem ninguém em pé, como é que eu vou levantar? Aí, levantando, ficando de pé, é assim que funciona. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Eu ia fazer uma coisa com os irmãos, mas depois eu falei, eu vou amenizar. Eu ia colocar os irmãos um dia deitado para cantar. Estou dizendo, ia fazer um círculo deles deitado aqui, ó, tudo deitado, que eu queria ver se vocês iam deitar também, tudo deitadinho assim cantando, aí que os irmãos, agora é uma seita, né, virou uma seita, né, o pastor ficou doido. Vamos lá, continuando, os irmãos estão aí, meus irmãos? Vamos lá, continuando, nós estamos no verso de número 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Diga assim, falar palavras inteligíveis, para não falar ao ar. Os irmãos estão aí? Só eu estou com calor, irmão? Tá quente, né? Tá muito. Ligar o ar ao contrário, será? Ou não ligar o ar? Bota no 16, todos. Os irmãos estão quietinhos aí, eu estou derretendo aqui, irmão. Não posso com calor. Olha só, verso 10.
Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Diga, nenhuma delas é sem significação. Então diga assim, toda voz carrega consigo um significado. Preste atenção nisso. Toda voz carrega consigo um significado. Diga, isso é um problema. Em que sentido? Quem eu estou ouvindo? Não há voz que não vai influenciar a tua vida. Não existe uma voz que não vai influenciar. Eu vou ouvir aqui tal coisa, mas não existe uma voz que não vai influenciar a tua vida. Então cuidado, porque ouvidos, olhos, nariz, o toque, o tato e o paladar são as portas para a sua alma. São as portas de acesso para a sua alma. E o diabo, ele quer o tempo todo acessar a sua alma. O que é sua alma? Sua mente, sua vontade e os seus sentimentos. E como é que ele acessa? Por esse buracão grande aí chamado ouvido. Tome cuidado. Como é que a serpente enganou a Eva? Falando. E como é que a Eva recebeu a voz da serpente? Ouvindo. Os irmãos estão aí? Continuando. Verso de número 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, se eu não compreender o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Bárbaro no sentido de primitivo. Ou seja, por exemplo, se você vai para um país onde se fala inglês e você não fala inglês, como é que você se comunica? Consegue compreender? Não comunica. Por quê? Porque vocês não falam a mesma língua. Não tem como haver comunicação. Continuando. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Os dons servem para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, porque eu não estou entendendo nada do que eu estou falando. Que farei, pois? Ou seja, diante disso, o que eu farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Diga, falar com o entendimento é necessário. Amém, meus irmãos? Para que as pessoas entendam e para que eu também entenda o que eu estou falando. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, fale com entendimento. Verso de número 16. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, ou seja, falando em línguas, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Nós temos que concordar uns com os outros em oração, amém, irmãos? Como vai concordar se você não entende o que o outro diz? Verso 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado porque ele não entende nada. Dou graças a meu Deus, olha só que interessante, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Diga assim, ele troca 5 palavras no idioma deles por 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Os irmãos estão aí? Verso de número 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento,
mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Verso 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas, preste atenção, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Parece o contrário, mas observe, é assim mesmo. Os irmãos estão aí? Diga assim: falar em línguas é um sinal para os infiéis. Diga, por quê? Porque há uma profecia dizendo que Deus falaria por lábios estranhos. Então, quando nós falamos em língua, isso é um sinal que a profecia de Deus está se cumprindo para os infiéis. Mas para os fiéis, para os crentes, a edificação é feita através da profecia e não do falar em línguas. Os irmãos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Vamos avançar, irmãos? Cadê meu banco? Pega meu banco fazendo um favor, William. Vou sentar. Ficou muito quente para mim, irmãos. Muito quente mesmo. Obrigado. Ô Bela, você poder pegar aquele microfone ali, por favor? Você me ajudar a ler também? Muito quente, meu radiador ferve, irmãos. Tem que ir devagar. Nós estamos no verso de número 22. 23, vamos lá, Bela. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que sais louco? Ou seja, estamos aqui, aí entra alguém que não é crente, todo mundo falando em língua, o que ele vai pensar? Está todo mundo doido, continuando. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e todos é julgado. Se nós falamos de forma inteligível, a pessoa entende e ela é julgada. Os irmãos estão aí? Verso 25. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Óbvio, porque a profecia vai trazer esse resultado. Amém, meus irmãos? Verso 20, continuando. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Diga assim: isso aqui é a reunião da igreja. Como deve ser a reunião da igreja? Verso 26, leia de novo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Nos ajuntamos, o que vamos fazer? Cada um de vós tem salmo, Um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Se tiver língua, tem que ter interpretação. O que mais? faça-se tudo para a edificação. Então diga assim: isso é a reunião da igreja. Edificação mútua. Um tem salmo, o outro tem conhecimento, o outro tem ciência, o outro tem revelação, o outro tem doutrina, outro fala em língua, o outro interpreta. Consegue entender? Um edificando o outro. Presta atenção. Baseado nessa informação, deixa eu te perguntar: o que nós estamos tendo aqui é uma reunião da igreja? Não. Diga por quê? Porque aqui só um está falando. Isso aqui é uma reunião de ministério, por enquanto. Um pouquinho antes de começar a reunião da mesa, nós fizemos uma reunião da igreja, que é a oração congregacional. Diga: na reunião da igreja, um membro edifica outro membro. Diga: na reunião do ministério, todos os membros
são edificados por uma só pessoa. Conseguiu entender a diferença? Sim ou não? Vamos lá, continuando. Verso de número 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito por 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Ou seja, sem interpretar, na reunião da igreja, não fala em língua. Continuando. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, você fala você e Deus, não para a igreja. Amém, irmãos? Diga, entre eu e Deus, eu posso falar em línguas. Eu não posso falar é para a igreja, se não houver interpretação. Continuando. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Diga assim, fala quem está com a palavra, e o outro cala. Esse é algo que nós temos que aprender ainda. Vamos lá. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Diga, todos podem profetizar. Amém, meus irmãos? Nós vamos ter que ir para a mesa, irmãos. Eu não consigo mais.